Oi, pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. O sentimento que eu tenho, tô aqui na Gaúcha ainda, depois desse apito final, claro que para efeitos de tabela, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, o pontinho somado lá contra o Fortaleza, ele é importante. Mas eu tenho um sentimento agora de indignação com a arbitragem. Porque o Inter foi roubado em Fortaleza. Roubado em Fortaleza, eu quero analisar e sim, tem que comemorar, o Roger comemorou, tem que comemorar também resultado, porque o Inter continua sem perder. E nessa largada tão difícil do Campeonato Brasileiro, nós já temos 5 pontos somados. Mercadãodainformática.com.br é o site, apoiador aqui do canal do Vaguinha, tem uma nova loja no Novo Cesto, Supermercado Cesto da Protásio, tem uma nova loja do Mercadão da Informática. Então, se você mora nessa região, ali Zona Norte, Zona Leste, você pode ir até a Protásio, até o Cesto e conhecer a loja do Mercadão da Informática. Tudo que você precisa para informática, para o teu computador, você vai encontrar nessa nova loja. Se você precisa de um conserto, eu indico a loja da Avenida Grécia. Mas para tudo que você precisa, tem o site mercadãodainformática.com.br e o Mercadão da Informática vai entregar na tua casa no mesmo dia. Chamou, comprou no site, vai receber no mesmo dia. Os contatos estão aí do Mercadão, tem aqui o link, aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Os 3 pontos de hoje são os mesmos da última rodada. Se o prejuízo que o Inter teve hoje fosse na última rodada do Campeonato Brasileiro, seria histórico. Entraria para a história como mais um roubo, como foi contra o Corinthians em 2006, como foi contra o mesmo Corinthians na disputa do título que a gente teve em 2020 com o Flamengo, naquele jogo contra o Corinthians aqui em Porto Alegre, com o estádio fechado, com os portões fechados, na pandemia. Entraria para a história um pênalti escandaloso em cima do Roger. Vocês não viram? O Davi Luiz chuta a cabeça do zagueiro uruguaio do Internacional dentro da área. Pênalti. É bem verdade que um pouco antes o Vitinho fez uma falta violenta para receber o cartão e merecia receber o cartão amarelo e seria expulso. Mas reparem, os pesos seriam diferentes. Tu ter um jogador a menos, o Inter já segurou o resultado com um jogador a menos. Agora, pênalti, que não é garantia nenhuma de que tu vai fazer o gol, mas é um peso totalmente diferente. Com grande chance de ser convertido. E o Inter poderia ter 2 pontos a mais na tabela de classificação. Poderia ter somado uma vitória importante e estaria junto com Palmeiras e Flamengo, que já disparam nesse início de Campeonato Brasileiro. É preciso deixar registrado aqui, o seu Flávio que apitou hoje, ele vai tomar uma geladeira ou não vai? E o seu Edinaldo vai ligar para o Barcelos para pedir desculpa? Como fez, ligando para o presidente do Cruzeiro, depois do acerto do Marcelo de Lima Henrique no jogo aqui no estádio Beira-Rio? Não vai, né? Duvido. O Campeonato Brasileiro começa de forma muito estranha. E olha que eu estava bem quietinho, porque o Inter está bem encaixado. E eu acho que o Inter tem totais condições de passar, inclusive, por cima disso esse ano. Só que não dá. Do jeito que foi, não dá. Não dá. E eu estou falando aqui, Jory Vasconcelos, que é o comentarista da Gaúcha, disse na transmissão que foi pênalti. Aliás, não precisava o Jory dizer, mas ele disse, conversou com outros ex-árbitros, pênalti claríssimo que o seu Flávio não deu. Se a gente pegar a tabela de classificação, gente, do Campeonato Brasileiro, ou melhor, a tabela de jogos, a gente vai olhar assim, Fortaleza lá, se trazer um pontinho de lá tá bom demais, né? É o que a gente pensa. Eu também estava pensando assim, só que o Castelão não estava lotado, pouco mais de 15 mil torcedores. O Fortaleza estava cansado também. Tem disputa de Libertadores aí, voltou de um jogo que foi até estressante.
por conta da invasão de campo contra o Colo-Colo. Estava descaracterizado, se o Inter tinha desfalques, eles também. Então dava para o Inter ter ganhado esse jogo. Dava para o Inter ter sido um pouquinho mais incisivo na transição, um pouco mais de capricho. Achei o Borré mal no jogo. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas não fez um jogo bom de novo. Defensivamente o Inter foi muito seguro. O Fortaleza teve um golaço do Moisés, de bicicleta, né, que não tinha o que fazer. O cruzamento foi muito bem feito no primeiro pau. O Daverson cabeceou, o Antony fez uma defesa espetacular e aí no rebote o cara me acerta uma bicicleta. Só que no início da jogada o Pikachu estava impedido e o VAR interviu para anular muito bem esse gol do Fortaleza. Mas o Inter fez uma partida muito segura defensiva. Eu vou falar aqui dos jogadores que entraram, que foram novidades, tá? Gostei do Ramon na lateral esquerda. Gostei do Ramon. Fez uma partida segura, dupla de zaga ali, Vitão e Rohel. O Rohel foi um pouquinho melhor hoje em relação aos últimos jogos. Falar do Vitão é chovendo molhado. Aguirre também. Hoje o Aguirre não foi tanto, né? A pedido do Roger. Ronaldo fez uma boa partida. Thiago Maia muito abaixo, apagado. Romero também desligado do jogo, não participou muito, assim como o Borré. Vitinho, que entrou no lugar do Carboneiro, não foi bem. Eu gostei mais dos jogadores que entraram. Depois, Luiz Otávio entrou bem. Tabata entrou bem. Tô achando o Tabata fininho. Olha, o Tabata... o Carboneiro virou preocupação, né, gente? Porque saiu provavelmente com uma lesão. É preocupação a situação... É preocupante a situação desse jogador. Nós temos Palmeiras, depois tem Clássico Grenal. O Carboneiro virou um titular importante, mas o Tabata entrou muito bem. Muito bem. Acho que a gente não perde nada. Se o Tabata tiver aquele mesmo desempenho do ano passado, a gente não vai perder em relação a essa saída aí do Carboneiro. Depois entrou o Valência também não conseguiu jogar, não teve muito espaço para jogar. Enfim, a gente tem um campeonato brasileiro que poderíamos estar lá na ponta com Palmeiras e Flamengo. Não estamos por conta da arbitragem, de um erro gravíssimo da arbitragem. E nós temos que bater nessa tecla. Nós temos que bater nessa tecla. E o Inter precisa se posicionar, eu tenho certeza que vai se posicionar duramente, firmemente, como fez no Campeonato Gaúcho. Esse ano nós temos que ganhar o Campeonato Brasileiro e temos condições para isso. E não vai ser a arbitragem que vai tirar. Embora eu acho que o Inter esteja preparado, inclusive, para passar por cima da arbitragem. Quarta-feira estarei no jogo eu e Telzito Fabuloso com os meus amigos, vou para a arquibancada, já fiz o meu check-in, portão 11 lá na Superior, espero encontrar todos vocês lá, vou ir com os meus amigos, com meu filho, com os filhos dos meus amigos, para a gente comemorar uma vitória com o Forte Palmeiras, contra o Forte Palmeiras, tá? E depois também tem Clássico Grenal, a semana vai ser cheia e você acompanha tudo sobre o Inter aqui no canal do Vaguinha. Antes de sair, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo. Achou que eu exagerei? Tô passando dos limites ou concorda comigo? Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.